Então, vamos lá. Ó. Como eu comentei com vocês, a minha última pós-graduação foi uma pós-graduação em gestão de pessoas com ênfase em gestão por competências. Então, a minha linha de pesquisa ela é dentro de aprendizagem, e dentro de aprendizagem eu me interessei bastante em gestão da capacitação por competências. Então, boa parte da estrutura hoje da matéria como a gente está abordando, eu estou pensando, né, em planejamento e prevenção defensiva como uma estrutura para se desenvolver competências. Então, uma boa parte do olhar aqui, claro que a gente pode olhar isso de uma maneira mais ampla, mas boa parte do olhar da matéria, ela tem esse olhar que eu trago da literatura em gestão por competências. O que é que eu pensei como conceito para a gente discutir? Então, quando a gente pensa em planejamento e prevenção defensiva, são duas ações diferentes. Uma é planejar, a outra é agir. Vamos pensar assim, né? Uma eu estou planejando, eu estou prospectando o futuro, e na prevenção, eu estou pensando no desenvolvimento de comportamentos que vai diminuir a possibilidade de eu me tornar uma vítima nesse contexto, né? Contextualizando com a nossa autoproteção. Então, eu penso que dentro desse processo, a gente precisa identificar, planejar, desenvolver e mobilizar competências, né, essas competências necessárias para alcance dos objetivos da prevenção defensiva. Então, para eu planejar, eu preciso ter alguma fonte geradora, eu preciso ter insumos, né? Eu preciso ter uma fonte de referência. Esse planejamento, ele vai se basear, primeiro, em um diagnóstico. Eu preciso ser capaz, ali, de diagnosticar qual é o meu estado atual, para eu começar a desenhar a estrutura das ações que eu preciso tomar para atingir determinado resultado, ou seja, para mudar aquela situação. Então, o planejamento ele começa primeiro com uma identificação do que eu preciso fazer, né? E essa identificação do que eu preciso fazer, ela pode ser ampliada, né, também para os recursos que eu preciso possuir ou ter, ou quais são as opções, os caminhos, as trilhas para que eu possa alcançar determinados resultados, né? Começa com o diagnóstico. A nossa atividade inicial, proposta, né, ali através de uma simples enumeração de competências e lá embaixo uma análise em nível de importância e de domínio, já é uma das estratégias que nós temos à disposição da literatura para que a gente possa diagnosticar competências. Então, o começo é a gente refletir o que a gente precisa, né? O que é importante e o que é que você domina, por exemplo. Aí a gente passa pela etapa do planejamento, propriamente dito, que é montar essa estrutura prospectiva. Depois a gente tem que definir os mecanismos de desenvolvimento, de capacitação, de como você vai fazer isso. E a gente precisa avaliar se dentro das metas e objetivos estabelecidos lá no planejamento, se na execução a gente conseguiu alcançar aqueles objetivos ou não. Então, planejamento preventivo, planejamento e prevenção defensiva, eu vejo que ela vai estar linkada com esse processo, né? A gente tem várias analogias do ponto de vista de aprendizagem, de processamento de informações, mas dentro do planejamento também nós podemos fazer uma analogia com o processamento de informações de um computador. Então, a gente tem uma fonte de entrada, essa fonte de entrada é o contexto operacional, é o contexto de convivência, é onde nós estamos. Isso é um ambiente, é a base da pirâmide lá de Robert Dilts, que foi adaptada aqui para a nossa disciplina, para que a gente pudesse entender em uma relação cascata e interdependente como se relaciona o ambiente com os nossos comportamentos. E aí, os nossos canais sensoriais nesse ambiente, né, as nossas percepções, os nossos julgamentos, eles estão o tempo todo processando isso que está chegando. Então, existe um processo de aprendizagem que ocorre de maneira intuitiva ou independente de você querer ou não. Você está aprendendo o tempo todo ali, interagindo com o ambiente, né? Vendo notícias,
vendo vídeos, estudo de caso, passando por determinadas experiências, passando por determinados treinamentos, você está processando para você, né, no canal de saída, que é o output, né? No canal de saída, você oferecer uma resposta, você executar determinado comportamento. De maneira resumida, o planejamento e a prevenção defensiva seria isso, né? Um conceito que eu acho que é bem instrumental, né, e prático para que a gente possa pensar a matéria.